Do pastor Sérgio, que vai trazer a palavra esta noite, aqui à frente. Maílson, na hora que as crianças descerem aí, confirma para mim aí a porta de vidro aberta, tá? Ela tem que ficar aberta para circular aqui, amém? Tudo bom, pastor? Como é que está o senhor? Como é que está o senhor? Graças a Deus, tudo bem? Bem. Estamos conversando, né? No WhatsApp. Amém. Vamos lá. Se eu quiser tirar o... O senhor está no sul não, viu, pastor? O senhor pode ficar à vontade, viu? É porque é o seguinte, eu fui pego de surpresa o reverendo Daniel para pregar. Eu vim assim tranquilo para não fazer, né? Aí, ó, sem terno, aí pregar lá na Iavé sem terno. Pelo menos um paletó, só que o paletó é do sul, é do frio, né? Eu passei a mão aqui, misericórdia. Não, pastor, pode tirar. A unção não está no paletó, não. A unção está na boca. A unção vem de Deus. Amém? Se eu quiser tirar, pode ficar à vontade. Viu? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho que aqui nesta noite está. Que ele seja porta-voz de Deus nesta noite. Que ao abrir a sua boca, os seus lábios, sejam proferidas palavras do Senhor em nome de Jesus. Que nós saiamos daqui impactados pelo poder da tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa ministrar aos nossos corações. Que o teu filho, Senhor, possa se esconder atrás do Senhor. E o Senhor seja manifesto através da vida dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Para nós uma alegria estar aqui revendo a todos e todas. E trago um abraço da minha esposa, da Mayra, um abraço do Thales, que não puderam vir desta vez, estão lá em Bento Gonçalves, mas estão esperando com braços abertos a presença dos irmãos em janeiro de 2019. Assim Deus está proporcionando, né? Estarmos então, Deus enviando uma caravana missionária para nós estarmos então evangelizando aquela belíssima cidade, capital do vinho. Para quem não conhece, Bento Gonçalves é conhecida como a capital do vinho. É lá onde tem várias vinícolas, as videiras estão floridas e esperando vocês nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Se você assim quiser colher as uvas lá nas videiras, lá naqueles acampamentos das colônias dos italianos, né? Aqueles italianos abençoados, italianos que nós conhecemos algumas famílias ali, e algumas das famílias que nós conhecemos, nós já introduzimos já uma conversa, uma comunicação acerca do Evangelho. Eu estou com um vizinho lá que tem um mercadinho lá da minha casa, ele é conhecido como seu Benoni. Às vezes a gente até confunde, chama ele de Danone, mas não pode esquecer que é o Benoni. É um italiano, gente finíssima. Quando eu cheguei no mercadinho, a gente tinha acabado de instalar na cidade, e eu falei assim, olha, eu queria saber se eu posso comprar algumas coisas aqui, e talvez eu possa pagar um pouco mais à frente. Não, mas o senhor veio no lugar certo, aqui a gente anota na caderneta, é aquele tipo armazém da década de 70, 80, eu me lembro que meu pai falava assim, vai lá no armazém, pega 1 quilo de arroz, manda o seu Joaquim marcar, ele marcava, lá é da mesma forma, o seu Benoni, gente boa. Então, queridos amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus porque vocês têm orado por nós, intercedido por nós, e nós carecemos das vossas orações, das vossas intercessões, amém? Eu queria só rapidinho apresentar aos irmãos um pouco daquilo que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul, e em primeiro lugar fazer o convite novamente, reforçar o convite, que eu sei que o reverendo Wesley, o reverendo Daniel já está falando para a igreja está se mobilizando para estar conosco nessa caravana missionária, mas para reforçar então, dia 7 a 17 de janeiro, em Bento Gonçalves, nós já estamos em comunhão com os irmãos presbiterianos da Igreja Presbiteriana de Farroupilha, que moram em Bento Gonçalves e estão se reunindo às quartas, às terças-feiras, em grupos familiares. Então, com esses irmãos é que nós vamos, então, somar forças ali, em comunhão, cooperando uns com os outros, cooperando com o Senhor na evangelização. Pode passar o próximo, meu amado irmão. Isso é um pouco do que Deus fez. Vocês vão até assustar, mas na igreja presbiteriana não tem o batismo nas águas, mas isso é só para trazer para os irmãos um pouco daquilo que Deus tem feito na cidade de Vespasiano Correia, onde nós estivemos em 2017 pregando o Evangelho.
O evangelista Carlos, que está de boné, bem um bonezinho de gaúcho mesmo, me mandou as fotos. Pastor, olha só as vidas que já foram alcançadas pela evangelização em 2016, em 2017 e foram batizados agora em 2018, né? Então, só para compartilhar o que Deus tem feito naquela região. E com isso, a partir dessa evangelização, desta igreja que iniciou em Vespasiano, é a primeira igreja evangélica plantada em Vespasiano Correia, já seguindo próximo de Santa Catarina, primeira igreja evangélica numa cidade 90% de italianos e bem enraigados nas tradições, né? Mas Deus fazendo com seu poder, chegando já e nascendo uma igreja em Vespasiano. Pode passar o próximo, querido. Nós fizemos uma incursão agora, recentemente, na semana retrasada, para a cidade de André da Rocha. Então, ali nós paramos um pouco na estrada e nós seguimos, então, para essa cidade para fazer um reconhecimento do campo, justamente pensando na missão em janeiro. Essa cidade tem em torno de 1.500 habitantes, apenas uma igreja evangélica muito pequena, onde a missionária, junto com o seu esposo, que são missionários, estão então trabalhando, servindo ao Senhor, louvando a Deus naquela cidade. Uma cidade que tem uma triste realidade, que são 2 suicídios ano na cidade. E essa é uma realidade também no estado do Rio Grande do Sul. A média de suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, para grupos de 100 mil são 10. No Rio Grande do Sul ultrapassa, é o dobro. Então, a gente vê uma realidade espiritual no estado do Rio Grande do Sul, onde nós, então, somos convocados por Deus para estarmos, então, avançando barreiras, pulando barreiras, avançando na obra missionária no Rio Grande do Sul. Não é? Pode passar o próximo. Esse nós paramos na estrada. Essa é a ponte que existe para atravessar esse rio. Porque a estrada é nova, mas a ponte que era para ser construída pelo governo federal só tem uma placa, não existe ainda a ponte, só essa ponte antiga ainda da década de 70. Pode passar o próximo. Esses são os irmãos, então, da Igreja Presbiteriana de Farroupilha. Nós estamos tendo comunhão com esses irmãos, estamos visitando um a um, estamos acompanhando, então, todo o processo de plantação da igreja. Esse que está de chapéuzinho ali, com pano de prato na mão, todo animado, é o presbítero Adriano, que é presbítero na igreja de Farroupilha. Está, então, nós temos que ter uma convivência muito boa com ele, com os outros presbíteros, com os outros irmãos, e de graça em graça, de fé em fé, servindo a Deus nessa cidade. Pode passar o próximo. Essa é a Mayra, né? Todo mundo se lembra dela. Essa é a nossa querida Rosa. Quando nós chegamos, então, nós nos instalamos na casa que nós alugamos. Graças a Deus, Deus levantou o presbítero Leandro para levar a nossa mudança. Deus continua abençoando o irmão. E quando ele chegou com a mudança, nós ficamos uma semana na casa acampados, sem móveis, sem fogão, sem nada. Nós tínhamos que passar para dentro da casa, para economizar em custos. Ela chegou no muro, lá as casas são muros bem baixos, uma do lado da outra, e disse assim: eu vim trazer uma sopa para vocês se alimentarem, porque vocês devem estar com fome, cansados, e assim chegou uma sopa. A Rosa, ela é cigana, seu esposo cigano, filhas ciganas. O bairro onde eu estou, que é o bairro São Bento, é predominantemente a cultura cigana nesse bairro, e assim aprove a Deus a trazer a Rosa para perto ali de casa. A Mayra convidou ela, então, para estar ensinando um desejo que ela tinha de muitos anos. Ela queria aprender a ler e escrever. Na cultura cigana, os maridos às vezes são muito resistentes, então às vezes eles proíbem, então não dão liberdade para as esposas. Então muitas vezes ela é cerceada de aprender a ler e escrever. Eles são comerciantes, ela é uma boa vendedora, e assim Deus aprove estar com ela dentro de casa lá. A gente está convidando ela, a Mayra está toda terça-feira, então ensinando o método AEI, alfabetização, evangelização internacional, do Mackenzie, do Instituto Mackenzie. Nós tivemos a oportunidade de ter esse curso aqui em Brasília, com o missionário de Curitiba, da IPI, e assim nós aprendemos um pouco desse curso. Eu falei assim, será que nós vamos usar? Está aí então, né, o propósito de Deus, estarmos usando hoje essa ferramenta para alcançarmos vidas no Rio Grande do Sul. Pode passar o próximo, querido. Acho que acabou, não é isso? Acabou. Obrigado, viu, meu irmão? Amém, irmãos? Estou achando vocês um pouco assim, abatidos, quietos, calados, tristes. Acho que é o calor, né? Que está.
Presbítero Ricardo, prazer revê-lo, viu? Sua esposa também, os missionários da Inglaterra, né? Missionários especiais, atravessando já o Atlântico, né? E chegando em terras reformadas que precisam se reformar novamente, né? Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, a Epístola de Paulo aos Colossenses, a partir do capítulo 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 12. Quero, desde já, agradecer ao reverendo Daniel, agradecer ao reverendo Wesley, por todo o apoio, toda a dedicação. Nós comparecemos, então, ao presbitério no dia de sábado, onde nós estamos, então, nos apresentando, pedindo vistas ao presbitério, em transferência da igreja onde nós estávamos servindo, e pedindo transferência, então, como ministro do Evangelho para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E foi um processo, assim, bem longo, mas aprove a Deus, então, nos dar vitória em alguns aspectos. Vou estar retornando em dezembro, para, então, ser sabatinado, e assim, se Deus aprovar a vontade, for da vontade de Deus, nós estarmos junto com os irmãos, servindo os irmãos, estamos aqui para servir os irmãos e servir essa amada igreja, amém? Quero agradecer de púlpito aqui, reverendo Daniel, pela dedicação, pelo esforço, reverendo Wesley não está aqui também, agradecer também os presbíteros dessa igreja, que tanto tem nos amado, que tanto tem nos acolhido, pela hospitalidade, pelo carinho, né? Reverendo Anderson também, que esteve lá também, muito obrigado, reverendo, pelo carinho, pela dedicação, amém? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Senhor Deus, ó Pai, nós rogamos a Ti, meu Pai, que o Senhor possa me ajudar, me socorrer nesta noite, e iluminando a minha mente, o meu coração, por intermédio do Teu Santo Espírito, trazendo revelação aos Teus filhos, através da Tua santa e bendita palavra, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Eu peço isso humildemente, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém? Eu quero, antes de começar aqui, até trazer o tema que eu considero que, encontrando aqui, fazendo uma hermenêutica do texto, apresentar então, né, que veio acompanhado comigo, a minha nora, Nayara. Para quem não conhece, Nayara, você podia ficar em pé, por gentileza. A Nayara, que está grávida do nome já, que é o Bernardo, né? Eu até falei para ela, você quer que chama de Bernardo ou Bernardo?
porque o mineiro é mais forte, né? Obrigado, filha. E o Natan, o esposo, né, meu filho, que está também, pode ficar em pé, filho, por gentileza, que está também aqui nos visitando. E que assim aprove a Deus que eles estão também, né, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e na presença de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Queridos amados irmãos, eu queria refletir um pouquinho com os irmãos acerca de um tema que o Senhor colocou no meu coração e encontrei nesse texto. Diz assim, vamos repetir juntos, por gentileza? Ações de graças a Deus pela vida da igreja na cidade. E eu queria então, já entrando aqui numa panorâmica dessa epístola de Paulo, até para os irmãos entenderem então o objetivo de Paulo de escrever essa carta, essa epístola aos Colossenses, à igreja de Colosso, uma cidade, tinha uma vocação muito especial nessa cidade. Essa cidade tinha uma vocação têxtil, fábricas de tecido. Essa cidade ficava próximo de Éfeso e também próximo de Laodiceia. Essa cidade muito especial, uma província do Estado romano. Paulo escreveu essa carta 60 a 61 depois de Cristo. E Paulo escreve essa epístola encaminhando através de Onésimo, que era escravo de Filemão, e Onésimo também, que depois, que não se sentia útil no Evangelho, e recebendo o Evangelho, recebendo a graça de Deus, tornou-se útil no reino de Deus. Onésimo, então, vai com Tíquico para levar essa carta até a igreja. E Paulo, então, aproveita, então, também, quando ele entrega essa carta, conduz essa carta através desses missionários até Epáfras, que era o pastor da igreja, juntamente ele levou outras cartas a Filemão, aos Efésios e aos Filipenses. Então, essa é a panorâmica, porque Paulo, então, está escrevendo essa carta, essa epístola, né, aos amados irmãos lá de Colossos. O objetivo de Paulo era exortar aos cristãos de Colossos a continuar na verdade do Evangelho de Cristo já recebida. Paulo alerta os irmãos contra tradições e crenças religiosas que ameaçavam a pureza do Evangelho na sua época, naquele contexto. E Paulo também alertava os irmãos cristãos ali de Colossenses acerca da suficiência de Cristo. E se a gente for parar para analisar hoje como está o Evangelho, está bem complicado, né, irmãos? Em algumas situações e algumas igrejas, é bem complicado o que nós temos visto através da televisão, do rádio, dos meios de comunicação, mas nós louvamos a Deus por essa amada igreja. Louvamos a Deus como Deus tem, então, fortalecido com a sua graça cada um dos irmãos. Então, dentro desse contexto, irmãos, o que eu queria extrair desse texto, que eu acho que aqui é muito importante, é aquilo que Paulo, então, diz a respeito desta igreja. Paulo diz assim no verso de número 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana Yahvé Nissi, porque é uma igreja que tem confiado em Jesus. É uma igreja que tem caminhado em confiança somente em Cristo Jesus. E isso não é bajulação, isso não é mera conversa que eu estou dizendo. Eu estou vendo isso com sinceridade. Eu vejo, eu tenho experimentado, mesmo estando longe dos irmãos, mas em espírito eu tenho orado pelos irmãos. Em espírito eu tenho intercedido pelos irmãos. Em espírito eu tenho intercedido por essa igreja, pelos presbíteros dessa igreja, pelos pastores dessa igreja. Não porque a igreja está me recebendo, não porque a igreja está me conduzindo talvez à volta à IPB, mas porque eu amo a igreja de Cristo. Eu valorizo a igreja de Cristo. Eu valorizo a igreja que está aqui na minha frente. Amados irmãos, amadas irmãs, que são de carne e osso, têm os seus defeitos, têm sentimentos, têm problemas, têm pecado, têm dificuldades, mas eu amo todos vocês. E isso é de coração. Eu tenho experimentado amar vocês, eu tenho convivido com vocês, desde a época que nós começamos o primeiro trabalho missionário no Areal. E eu tenho visto o empenho dos amados irmãos, o empenho dessa igreja nisso. E queridos, Paulo viu o empenho da igreja de Colosso. Paulo nunca esteve na cidade de Colosso.
Paulo nunca foi lá para plantar a igreja. Paulo viu nesta igreja uma igreja que confia em Jesus. Paulo escreveu essa epístola para enfatizar que ele estava em oração por essa igreja e oração com ações de graça. Paulo se edificou sabendo que a igreja estava andando em confiança em Jesus, sabendo que essa igreja estava na base sólida, a rocha que é Cristo, assim como os irmãos têm caminhado. E por isso que Paulo está se edificando, porque na edificação de Paulo, a igreja também é edificada pela palavra de Deus, pelos ensinos de Paulo, pelos ensinos de Epáfras. E assim a igreja e a VNC também é edificada pelo ensino da palavra de Deus, de homens e mulheres que Deus tem levantado nessa igreja. Por isso, queridos amados irmãos, quando um missionário vem do campo, vem de longe, e nós que estamos tendo essa experiência de estar numa outra cultura, uma cultura muito fechada, um povo muitas vezes fechado em si mesmo, de pouca conversa, alguns realmente, quando a gente bate nas portas, e assim é a graça de Deus, o poder de Deus, trabalhando naqueles que vão herdar a salvação, mas é um povo difícil, mas nada é impossível para Deus. Paulo se identifica com a igreja que está localizada em Colosso, se identifica com os irmãos de Colossenses, é edificado pela vida desses irmãos, porque esses irmãos caminham na graça de Deus, na dependência de Jesus Cristo. E assim, meus amados irmãos, eu quero trazer nesta noite, para que vocês então continuem, que Deus continue conduzindo vocês na mesma confiança em Cristo Jesus, independente das circunstâncias, independente das situações que nós estamos vivendo hoje no país, independente da cultura que tem dominado esse país. É uma cultura muitas vezes que nós não conseguimos nem sair e ver a situação que está acontecendo no nosso país, mas nós permanecemos firmes dentro dessa cultura, com a cultura do reino de Deus, implantando a cultura do reino de Deus. Agora, para nós continuarmos implantando essa cultura do reino de Deus, nós precisamos também fazer como Paulo, assim se edificou-se com o testemunho dos irmãos, com a vida dos irmãos, e a gente vê nitidamente quando ele escreve aqui no capítulo 2, verso 5, queria que vocês acompanhassem comigo. Colossenses 2:5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco. Vamos repetir todos juntos? Contudo, em espírito, estou convosco. Isso é um momento para a gente refletir. Será que em espírito eu estou dobrando os meus joelhos e orando pelos missionários cotidianamente? É uma pergunta para nós refletirmos. Nós estamos edificados com os missionários que nós enviamos, sustentamos e que nós enviamos cartas e que nós mostramos às vezes nos slides, nós estamos fazendo esse papel? É uma pergunta para nós refletirmos. E eu sei o carinho, a dedicação que os irmãos estão tendo com esses missionários no campo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de vocês estarem visitando, do ponto de vista de vocês estarem acolhendo esses missionários. Mas nós podemos fazer um pouco mais. Nós podemos dedicar, assim como Paulo está revelando aqui para nós. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco. E ele continua, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo se alegrava. E Paulo se alegrava de forma muito forte, essa alegria de Paulo que ele fala em aos Filipenses no capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Então é motivo de alegria, nós estarmos aqui entendendo o quanto que um missionário, e sobretudo o quanto que o pastor dessa igreja, os pastores dessa igreja, são edificados quando a igreja está crescendo e frutificando em Cristo Jesus. E eu queria levar vocês, então, a Hebreus capítulo 13, para nós estarmos, então, vendo, então, que essa edificação do missionário Paulo, do apóstolo Paulo, também traz aqui para nós, como igreja, né, a responsabilidade de estarmos, então, entendendo esse processo, né, como Paulo se identifica com a igreja e como nós
também precisamos identificar com os nossos pastores, e a palavra de Deus diz assim, Hebreus 13, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-as, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos como eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis ou maltratados. Digno de honra em todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Agora no verso 7 ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O cuidado que nós devemos ter com os nossos pastores. A dedicação. Os nossos pastores são edificados quando nós crescemos no Evangelho, crescemos na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E os pastores também ficam muito felizes, alegres, animados, encorajados a dar continuidade em todo o processo. Mas, amados irmãos, nós temos recebido notícias de muitos pastores que têm tirado a sua vida. Muitos pastores que têm abandonado os púlpitos. Muitos pastores que estão cansados, desanimados, frustrados, decepcionados, fadigados espiritualmente. Então, olhando para o contexto de Colossenses, quando Paulo se edifica vendo o crescimento da igreja, nós podemos também ter essa mutualidade de responsabilidade de estarmos amando com mais intensidade, de forma mais significativa, os nossos pastores. Amém, irmãos? Eu queria voltar no texto ainda, no capítulo 1. Paulo, em Colossenses capítulo 4, acompanhe comigo no verso 12, ele diz assim a respeito de Epáfras: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. Como é que ele se esforça? Sobremaneira. Ele se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. É pastor todo dia orando pelos amados irmãos. É os pastores de joelho orando para os amados irmãos. Inclusive tem uma história, não sei se é verídica. A irmã Maria ligou para o pastor. E no momento que ela ligou, o filho do pastor atendeu. E aí o filho falou assim: irmã Maria, tudo bem? Graça e paz, tudo bem. Aí a irmã Maria disse para o filho: o pastor está aí, irmã Maria, que eu queria falar com ele. Ele está, só que ele está orando. Aí a irmã Maria: já que ele não está fazendo nada, chama ele para mim. É bem assim que às vezes acontece. Irmãos, dediquemos então e servir a Deus e também servir aos nossos pastores. Amém? Aqui Epáfras, Paulo então está falando de Epáfras, acerca do ministério deste homem. Ele diz então: se esforça sobremaneira. Obrigado, presbítero, precisava mesmo. Se esforça sobremaneira. No sul não tem isso, porque é só gelo, é muito frio. Mas aqui tem essas questões, né? Vamos repetir todos juntos? Esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha o trabalho dos pastores, presbíteros, regentes, da liderança da igreja. E voltando, queridos amados irmãos, ainda no capítulo 1,
capítulo 1 de Colossenses, a gente encontra também uma outra posição que Paulo então se alegra e se edifica com a igreja e com ações de graças, porque ele ouve dessa igreja a esperança. Acompanhe comigo no verso de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso número 4, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Outra característica da igreja, algo que Paulo ouviu dessa igreja, nunca estando naquela cidade, mas Paulo ouviu, que a igreja andava em amor. E quando eu penso no amor, o quanto nós precisamos melhorar uns com os outros, porque aqui ele está falando de todos os santos, seja presbiteriano, batista, assembleia, nós devemos amar todos os irmãos. E amar os irmãos, nós temos maneiras, diversas maneiras para nós amarmos os irmãos. Orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, visitando os irmãos que estão enfermos, honrando uns aos outros, dedicando e servindo os irmãos com alegria no coração. É algo que nós precisamos, então, despertarmos um pouco mais o nosso coração para isso. Eu sei que muitas vezes a gente está nessa vida corrida aqui de Brasília, mas eu acredito que nós possamos ter mais disposição para amarmos com mais intensidade os irmãos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos, sendo vós ainda pecadores. Vamos intensificar essa vida de amor fraternal uns para com os outros. Amém? Vamos visitar mais uns aos outros. Vamos, não só a junta diaconal, mas aquele irmão que sabe que tem um irmão que está passando uma necessidade, uma luta na área financeira, seja uma luta de enfermidade. Vamos dedicarmos as nossas vidas, não só os diáconos, os pastores, mas todos nós, para amarmos uns aos outros. Esse amor fraternal, esse amor que Deus derramou nos nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Deus derramou o amor no nosso coração. Então nós temos amor aqui transbordando para oferecer uns para os outros. Amém? Outro aspecto que Paulo então ouve sobre a igreja, ainda aqui comigo no verso de número 4, e dando sequência, no verso 5 ele diz assim, e aqui tem um ponto e vírgula, tendes para com todos os santos, ponto e vírgula significa o mesmo que você colocar a preposição pois. Então, pois, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Esperança, queridos, é a esperança de novos céus e nova terra. A esperança da vida eterna. A esperança de estarmos indo para o céu na presença de Deus. Mas também temos que ter esperança, queridos, em Deus, porque o Deus é um Deus de providência. Muitas vezes nós estamos passando por questões que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O desemprego está assustador. Não sei se aqui, aqui eu acho que deve ter pouco desemprego, porque Brasília, aqui o pessoal ganha bem, todo mundo trabalha para o governo, né? Então acho que aqui não tem problema de desemprego. Mas lá no Rio Grande do Sul, os gaúchos estão seriamente com problemas de desemprego. E a igreja é o corpo de Cristo para levar o Evangelho, e o Evangelho que traz esperança. O Evangelho que alegra o coração. A esperança que Deus vai prover necessidades que temos. A esperança que eu tenho que a minha esposa possa vir à igreja. A esperança que eu tenho que o meu esposo possa vir à igreja. A esperança que os meus filhos que estão fora da igreja também possam estar na igreja. Nós temos esperança nisso, não temos, irmãos? Então vamos continuar tendo esperança em Cristo Jesus, confiando em Jesus, que Ele é o Deus da providência.
E essa esperança que nós temos em Cristo Jesus, da provisão, a esperança também da salvação de muitos familiares que ainda não receberam essa graça de Deus, mas possam vir a receber. Precisamos dar continuidade na pregação do Evangelho. Precisamos fazer como Pedro, que chegou na casa de Cornélio e pregou o Evangelho, e estavam os amigos de Cornélio. E Cornélio preparou ali aquela reunião para esperar o apóstolo Pedro, para poder receberem o Evangelho, ser comunicado o Evangelho. Então, eu acredito que os irmãos estejam, então, também motivados a estar dando continuidade nos grupos familiares, porque através dos grupos familiares, das reuniões que nós fazemos durante a semana, nós alcançamos famílias com a pregação do Evangelho. Então, há esperança para muitas famílias desanimadas, cabisbaixas, famílias que não têm esperança nenhuma nessa terra, e não tem mesmo, porque a esperança que nós temos é os céus, e a esperança, ela não se confunde, porque Deus derramou nos nossos corações o seu amor por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? A esperança, queridos, a esperança. E questões que Paulo também coloca, e ouvindo sobre essa igreja, queria compartilhar com os irmãos, está ali no verso de número 6, a partir do 6 eu quero ler com os irmãos. Que chegou até vós, como também em todo mundo, o Evangelho, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Algo que Paulo ouviu dessa igreja, que edificou a vida de Paulo, é que a igreja frutificava. E é fruto também do arrependimento, o quanto nós precisamos então mudarmos a nossa vida que Cristo já fez, uma nova vida em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, mas cotidianamente nós precisamos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus e voltarmos a nossa vida para fazermos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Frutificarmos no reino de Deus significa pôr a mão no arado, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar mais para trás, para as dificuldades, para as circunstâncias, para as adversidades, e continuarmos olhando em frente, porque ainda tem muita coisa para se fazer ainda aqui, tem muita ainda para se pregar o Evangelho, são mais de 2.000 línguas ainda que não foram traduzidas o Evangelho, o presbítero Ricardo sabe que ainda tem muitas nações que não foram alcançadas, a Europa precisa ser reevangelizada, a Ásia precisa ainda se pregar o Evangelho, então esse mundo precisa da pregação do Evangelho, e quem vai fazer isso? A igreja, Cristo indo à frente, Deus indo à frente, o Senhor trazendo providência, o Senhor abrindo portas, e a igreja dando continuidade nesse processo, né? Porque a igreja confia em Jesus, porque a igreja tem esperança, e porque a igreja também é uma igreja que frutifica. Queria que os irmãos abrissem João capítulo 15, verso 5, para nós entendermos então um pouco acerca dessa frutificação. Quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. De amor, de fé, de longanimidade, benignidade, esperança. O fruto, que é o fruto do Espírito Santo de Deus que está em nós, habita em nós. O poder de Deus habita em nós. Amados irmãos, quero pedir aos irmãos, nesse momento, que os irmãos pudessem colocar de pé, e queria, nesse momento, encerrar, os irmãos pudessem ficar de pé, orar com os irmãos.